a casa espírita ela não cresceu com esse ambiente e esse espaço para debate. Foi quase que uma migração de missa da Igreja Católica para o centro espírita. Então, mesmo pegando o projeto 1868 de Allan Kardec, lá em Obras Póstumas, onde ele propõe a criação de um espaço para estudar a doutrina espírita, esse espaço se tornou uma extensão de uma igreja, onde se manteve sagrado o ritual, e a maioria das casas mantém esse ritual até hoje, em detrimento do estudo, que não precisa abrir mão de uma ritualística, que pode ser discutida também, eu acho que tudo deve ser discutido, e que favoreceria muito mais a compreensão se tivéssemos condições de ter mais debates e estudos em grupo, ao invés de palestras, onde a gente fica falando, né? E aí fala-se muito da pureza doutrinária, como você trouxe, e a nossa provocação é sempre a seguinte: o que é pureza doutrinária? A partir do momento que saiu da boca de Kardec e passou a ter interpretação nossa, deixou de ser puro. Já que é para ser purista, se saiu da mente, da pena, da boca de Kardec, já é interpretativo. Porque quando eu tento trazer o pensamento de Allan Kardec, quando eu tento mostrar para as pessoas como Allan Kardec, pretensamente também, né, gente? Vamos combinar que tem gente que acha que é porta-voz de Kardec aí no movimento espírita, mas alguns até têm muita habilidade em saber traduzir o que Kardec poderia dizer, mas são interpretações. A gente respeita demais o trabalho do Dr. Ari Lex, que escreveu lá o Pureza Doutrinária dele pela FESP, na década de 60, por aí afora, mas a luta do Herculano Pires uma vida inteira para afastar os penduricalhos, né, que agregavam as reuniões mediúnicas, as reuniões doutrinárias, a gente observa e valida muito essas lutas. Porém, a gente entende que a pureza doutrinária, de fato, ela não existe. Em sua ipsis literis, ela não existe. Se ela saiu de Kardec, ela continuaria pura se fosse Kardec falando aqui no microfone, ele trazendo o pensamento dele, aí sim seria puro, porque seria o pensamento de Allan Kardec. Então, a tentativa de resgatar num país católico, extremamente católico, tão católico que a religião ela ocupava o poder, né? Então, para afastar um pouco disso, eu entendo que, historicamente, a tentativa da pureza doutrinária era para manter um certo afastamento daquilo que não é doutrinário, para que o corpo doutrinário ele pudesse ser preservado. Só que a própria primeira instituição, ou a instituição que se declara a casa primeira, né, do Espiritismo no Brasil, ela já nos seus escritos, né, nas suas regras, ela já incute um estudo de uma obra que não tem nada de doutrinário, né? É um estudo feito por alguém ou por espíritos, que a gente respeita o trabalho que foi feito, não estou aqui para diminuir o esforço e o trabalho de ninguém, mas que a gente entende que poderia ser diferente, poderia ter evitado muitos dissabores, poderia ter unido mais os espíritas, poderia ter ouvido mais as diferenças, e lidar com as diferenças significa, de novo, voltar a atenção para a liderança, porque a liderança que não convive com a diversidade, ela não lidera, ela impõe pontos de vista. Entendo que na gestão a gente, às vezes, precisa definir o que tem que ser feito por uma questão de ordem, uma questão de falta de trabalhador, por uma questão de prática. Mas a discussão ela precisa ser alimentada para o amadurecimento nosso, para que as nossas convicções elas sejam questionadas também.
E à medida em que a gente questione as nossas convicções, a gente consiga perceber que elas evoluem, elas progridem. Outro ponto, Marcelo, dentro dessa tônica, além das influências de outras religiões, a gente tem observado muita influência de consultórios. Psicologia, psicanálise, muito tema de autoajuda ocupando as tribunas, substituindo o conhecimento doutrinário ou utilizando o conhecimento doutrinário como pano de fundo para trazer pensamentos que não são doutrinários. Eles têm, eles têm adesão à doutrina, eles têm muita pegada doutrinária, vou usar essa linguagem, mas eles também não podem substituir o conhecimento doutrinário na nossa reflexão, no nosso entendimento.